Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos mais interessantes da ronda deste fim de semana da Liga das Nações. Além de muitas outras partidas, vamos ter no domingo a visita do quinto classificado do ranking, que é Portugal, ao terreno do segundo, que é a França, mas também a recepção do quarto, que é a Inglaterra, ao líder do ranking FIFA, que é a Bélgica. Portugal vai jogar com a França em Paris e com essa nuance só perdeu 2 dos últimos 20 jogos competitivos. Foram contra a Ucrânia, 2-1, e contra o Uruguai, também 2-1. Dos 18 jogos restantes, Portugal ganhou 12, mas com uma nuance, apenas um foi uma equipa do top 10 do ranking, os 4-1 à Croácia no mês passado. Os portugueses somam ainda 6 empates, um deles contra a Espanha no Mundial de 2018. A França também só perdeu 2 vezes nos últimos 20 jogos de competição, e ambos por 2-0. Foi por 2-0 na Turquia, em 2019, e por 2-0 na Holanda, em 2018. A diferença é que a França ganhou 16 dos restantes 18 jogos. Em casa, aliás, a França não perde há 16 jogos. A última derrota que sofreu foi ali no Stade de France, e imaginem contra quem? Portugal, na final do Europeu de 2016, ainda que só após prolongamento. Para se encontrar uma derrota da França em casa num jogo de competição é preciso recuar até 2013, quando a Espanha foi ganhar a território francês por 1-0 em jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo do Brasil. Facto interessante é que a França sofreu golos em 7 dos últimos 10 jogos de competição que fez em casa. Nesta sequência só lá não marcaram Andorra, a Islândia e o Luxemburgo, que também foi a última equipa que não sofreu golos em visita à França. Empatou lá por 0-0. Portugal, por sua vez, vai com 11 jogos de competição consecutivos sempre a marcar. Não fica em branco desde o 0-0 contra a Ucrânia, no Estádio da Luz, em março de 2019, em jogo de qualificação para o Euro de 2020. Fora de casa, o último 0 ofensivo de Portugal em competição foi contra a Itália, em jogo da Liga das Nações, quando a qualificação já estava assegurada. Ficou 0-0 em San Siro. Tanto Portugal como a França mantiveram a baliza a zeros em 5 dos últimos 10 jogos de competição. Os jogos particulares que as duas equipas fizeram nos últimos dias deram indicações contraditórias. A França ganhou por 7-1 à Ucrânia, Portugal ficou 0-0 contra a Espanha. Portanto, o que esperar? Muitos ou poucos golos? Em competição, só 5 dos últimos 10 jogos da França acabaram com mais de 2,5 golos. Mas atenção que neste lote incluem-se todos os jogos que a França fez em casa, à exceção do 1-1 contra a Turquia. Em contrapartida, Portugal acabou acima dos 2,5 golos em 7 dos seus últimos 10 jogos de competição. As 3 exceções foram os casos em que os portugueses conseguiram manter a sua baliza a zeros. Foram os 2-0 na Suécia, os 2-0 no Luxemburgo e o 1-0 na final da Liga das Nações contra a Holanda no Dragão. Umas horas antes do França-Portugal, a líder do ranking da FIFA, a Bélgica, desloca-se ao santuário do Wembley para defrontar a Inglaterra. A Inglaterra vem numa série estrondosa de jogos feitos em casa. Os ingleses ganharam por 7-0 ao Montenegro, por 5-3 ao Kosovo, 4-0 à Bulgária, 5-0 à República Checa, 2-1 à Croácia e a última vez que perderam foi com a Espanha, por 2-1 em 2018. Fora de casa, no entanto, os ingleses já perderam mais 2 vezes desde essa derrota com a Espanha em casa. Foram os 3-1 contra a Holanda, após prolongamento, em Guimarães, na Final Four da Liga das Nações, e 2-1 contra a República Checa, em Praga, no apuramento para o Europeu de 2020. Já a Bélgica vem com 12 vitórias consecutivas de competição. É um recorde histórico para a seleção belga. A última vez que estes belgas foram contidos foi em novembro de 2018, quando perderam por 5-2 contra a Suíça. Já vos falei há bocado na série impressionante de jogos que a Inglaterra tem nos jogos em casa, vem com 21 golos marcados nas últimas 4 partidas como anfitrião. A Bélgica, no entanto, também fez 12 golos nos últimos 4 jogos como visitantes. E aqui, nesta série, estão incluídos 4-1 à Rússia e 4-0 à Escócia. Muitos golos, portanto, calma aí. É que, ao mesmo tempo, a Inglaterra não sofre golos em competição há 455 minutos, desde um golo de Ondrašek, em Praga. E a Bélgica também só sofreu 3 golos nos últimos 10 jogos de competição. Marcaram-nos o islandês Fridtjonsson, o cipriota Ioannou e o russo Djikia. E pronto, estas foram as minhas antevisões para os jogos mais importantes desta jornada da Liga das Nações. Voltarei brevemente com mais estatísticas.